Oi, pessoal, boa tarde. Já estou entrando aqui para iniciar já já uma live muito importante, onde a gente vai falar sobre as dores invisíveis em tempos de pandemia. Hoje vai ser uma tarde assim gratificante, né? Dr. Nelson já está aí, Simone já chegou, altamente britânica. Vou lhe chamar, Simone. Bem-vindos. Ana, lá do Canadá. Tudo de bom aí, Ana? Oi, Olá, Simone. tudo Olá. bem? Estamos já convidando as pessoas aqui, entrando 5 minutinhos antes, até para a gente ter um respeito a todo mundo, né, que está nos assistindo. Obrigada por Claro, aceitar o convite. Obrigada. Você é obrigada muito pelo convite. especial. Muito Doutor obrigada pelo Nelson. convite. Doutor Nelsinho, cirurgião bariátrico, já está aí online aqui de Natal, né? Vamos Poxa, honrar obrigada pelo prestígio, Curitiba. né? Obrigada pelo Curi- prestígio. Vamos honrar Curitiba, né? Tá frio ou tá quente aí no Paraná? O ventinho bem gelado, mas graças a Deus fomos brindados com o sol. Aqui tá uma chuvinha. Natal hoje tá a cidade da chuva desde ontem, na verdade, Hum, né? Mas tá, acho, contemplando aí o friozinho de Curitiba, que tanto nos acolhe quando a gente vai nessa cidade maravilhosa, tão organizada. Assim, eu amei conhecer Curitiba, na verdade, né? sempre, É sempre fantástica. bem-vindos, sempre bem-vindos. É, e vamos falar hoje de um tema que toca, acho que o planeta inteiro, né, Simone? Sim, com Toca o certeza. planeta, toca os nossos sentimentos mais sublimes, mais intrínsecos, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, num tempo de pandemia, né? Doutor Nelson, que ele está até aí online, ele iniciou uma campanha assim fantástica no Instagram dele de solidariedade, porque eu acho que esse momento realmente é de ação e de solidariedade. Ele pede que cada paciente que foi operado por ele, bariátrico, cada quilo que foi perdido seja transformado em alimentos para as pessoas que estão precisando justamente dessa acolhida diferenciada. Assim. Parabenizo o Dr. Nelson, né, cirurgião bariátrico, por essa iniciativa. Parabenizo todas as pessoas do mundo que estão tendo um olhar humanizado num tempo tão desigual, tão diferenciado, né, no nosso país principalmente, que passa por vários tipos de medo, né, por várias situações de dor. A gente vai falar das dores invisíveis, mesmo sabendo que a dor ela perpassa, inclusive, até do entendimento científico, muitas vezes, não é verdade? Sim, com certeza. Até porque nós somos os únicos animais que atribuímos significado à nossa dor. Os outros animais, eles sentem a dor, mas eles não atribuem significado a ela, né? Então, nós temos esse aspecto tão importante que é a atribuição do significado. Para nós, nós temos um porquê, um para quê dessa dor que nós sentimos, seja ela física, seja ela emocional ou até espiritual. Então, esse é um Verdade. aspecto importante, né? É. As pessoas estão entrando. Ó, minha tia Célia é daí, de Curitiba, ela mora aí em Oh, que Curitiba, maravilha! está Precisamos aqui ao conhecê-la, vivo. então. Opa! Verdade. Que Né? prazer em conhecer essas pessoas, mesmo que virtualmente. E eu acho que todos nós, independente da fase de vida que estejamos, nós já vivemos dores. E isso nos faz ter compaixão com as pessoas que estão em estado de dor nesse momento, né? Seja É ela verdade. física ou emocional. E antes de a gente falar sobre as dores invisíveis em tempo de pandemia, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, elas estão Ok, entrando ainda, né? ok. O seu Uhum. mini, fala um pouco do seu currículo, né? Ok. E Então, eu primeiro fiz a minha formação em educação artística, porque a minha veia artística sempre foi muito grande, né? Eu fiz dança, eu comecei teatro, mas aí eu fui percebendo que trabalhar com isso tinha muito de psicológico. E isso me levou não só a fazer terapia, como também a buscar o curso de psicologia. Dentro do curso de psicologia, eu já entrei estudando Jung. Então, eu fui uma pessoa muito apaixonada pelo estudo das imagens, pelo estudo da linguagem, da dança, pelas expressões
através das emoções mesmo, a expressão humana, o que cada indivíduo quer dizer quando ele pinta um quadro, ou quando ele dança, faz uma coreografia, ou quando ele faz um poema, todas essas expressões que são tão mágicas no ser humano e que ele, de qualquer maneira, não consegue ser tão neutro quanto ele pensa que é, né? Na verdade, ele está se mostrando, ele está falando de si. E os poemas manifestam muitas dores, né? Pensando nisso. Verdade, Não é verdade. verdade? Assim como danças, assim como outras expressões. Então, dentro da faculdade, eu me especializei nisso, fui tentando fazer alguns grupos de estudos, etc. Mas não existia nada formal aqui em Curitiba até então. Então, eu fiz uma especialização em psicanálise, que na época era o mais próximo, depois abriu uma especialização em Jung, eu fiz a especialização em Jung. Quando então comecei a trabalhar no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba. E acabei me direcionando para o transplante de medula óssea, no qual eu trabalhei com a dor da possibilidade de morrer, da emergência de poder perder a vida, a dor do isolamento, né? Ficar 40 dias num processo de transplante longe da família, não poder ver os filhos, a dor da perda da identidade, a perda do cabelo, a perda da... Então, uma série de perdas, a perda da autonomia, então que me fizeram ver a realidade de uma maneira diferente. Quando eu saí do Hospital de Clínicas, eu comecei então a trabalhar, ainda lá no Hospital de Clínicas, eu trabalhei com um ambulatório de transtornos alimentares e mergulhei então no universo da obesidade. Quando então veio a cirurgia da obesidade, e eu tive o privilégio, né, pela questão familiar, de trabalhar com os dois Marquezine, o João Batista e o João Caetano. E eles foram pioneiros aqui no Paraná, né? Eles foram o segundo cirurgião, o meu pai, o João Batista, foi o segundo cirurgião do Brasil a começar. Então, em 1994, eu ainda quase que nas fraldas da psicologia, eu comecei já a trabalhar de uma maneira muito intuitiva com a obesidade. E toda a minha formação contribuiu muito com isso. E até hoje estou aí trabalhando também com obesidade e hoje fazendo uma formação em TCC, né, em cognitivo comportamental. Também fiz o meu mestrado e passei pelo mestrado, apesar de fazer a formação do mestrado em psicologia social comunitária, fiz isso fazendo um trabalho com grupos em obesidade. Então foi uma formação assim que, se você olhar no currículo, você vai ver, meu Deus, ela passou por tantas linhas de trabalho, né? Não teve uma linearidade, mas que me fez ver, ter o que a gente chama de uma poliótica, né? Que deveria ser a verdadeira política, uma poliótica, ao invés de uma ótica única diante da realidade humana. Então foi mais Verdade. ou Então, menos assim, essa. na verdade, o seu currículo é uma bagagem muito importante, principalmente para quem faz assistência psicológica. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente puder ter das áreas afins, quanto mais a gente conseguir adentrar nesse mundo tão fantástico e complexo e paradoxal que é da mente e do comportamento humano, a gente precisa se assegurar, entender que cada dia a gente está aprendendo mais uns com os outros, com os nossos pacientes. Na verdade, eu penso que a nossa escuta singela, essa escuta cuidadosa do nosso paciente, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, né? Eu acho que muito mais. Com certeza, porque como eu sempre digo, e é uma coisa que a gente traz muito da psicologia junguiana, tem pessoas que constelam em você o melhor, tem pessoas que constelam em você o pior, tem ambientes que fazem brotar em você o melhor de você e tem ambientes que fazem brotar o pior de você. E nós estamos vendo isso nessa pandemia, como você mesmo disse, né? O fato de você trocar quilos perdidos por alimento, quer dizer, é uma ideia maravilhosa, é algo que deveria ser compartilhado e copiado por todos. Os que querem perder quilos querem muito e, portanto, poderiam doar isso em alimento para quem precisa, né? A gente já está também aí com a presença de Gleice Elali, que é minha prima, é professora em psicologia e Olha que arquitetura, conhecida maravilha. a nível não só nacional, mas internacional também, já está nos assistindo. Temos vários psicólogos nos assistindo, médicos, né, Estou pessoas vendo aí queridas, bastante gente pacientes. dando oi, né? Vão entrando, vão chamando seus familiares, porque a gente ainda vai dar início às perguntas e respostas sobre as dores invisíveis nos tempos de pandemia, né? A doutora Simone Uhum. Marchesini estava se apresentando para vocês, falando um pouco do currículo dela, que é extensivo,
assim, é uma pessoa altamente preparada para estar aqui com a gente, assim, por isso que a escolha foi sua, né? Obrigada, Eu querida. tenho todas as honras a você, gosto muito, né, da sua forma de trabalhar, de assistir os seus pacientes e também de investir no conhecimento. A gente sabe que a cada dia a gente investe cada vez mais em estudos, né? A gente estuda, eu acho que o tempo todo a gente está estudando para tentar agregar uns aos outros e ao mundo, principalmente nesse momento, uma soma. A gente tem que dar as mãos, mesmo que seja virtualmente, em lives ou em estudos de conferências, entre outras formas de adentrar nas dores que as pessoas precisam tanto da nossa ajuda. E nesse momento crescente, né, a gente está tendo uma crescente onda de mortes devido ao Covid-19, Olá. as mudanças do cenário, né, o cenário brasileiro Sim, e do mundo foi modificado. A gente observa também que o estado emocional das pessoas estão diretamente atingidos por todas as adversidades que a cada momento, a cada instante a gente adentra sobre a questão física, mental, financeira, social, laboral, espiritual, ou seja, todas as esferas do ser humano foram atingidas e de forma com muito certeza. abrupta, né? Muito abrupta. E Uhum. também nesse momento ficam latentes e manifestos medos, Sim, dores, sim, com sentimentos, certeza. sensações, emoções, né? Então, o nosso tema, as dores invisíveis em tempos de pandemia. Eu gostaria que você falasse para as pessoas o que é o significado da dor. Porque a dor Sim, ela é multifatorial, não é isso? Mas eu gostaria que você sim. falasse um pouco o significado da dor. Isso. Em primeiro lugar, eu quero dar um oi para minha querida Milena Morozovich, que acabou de entrar, Olha aí, minha professora de dança, que me conheceu aos 11 anos de idade, praticamente olha que ajudou linda. me criou, né? Ajudou a criar esse corpo que se move, né? E falando um pouco das dores, então, a dor ela tem um significado muito amplo. Em primeiro lugar, porque nós temos dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. E eu, como disse já no início lá, nós somos o único animal que atribui significado à dor. Então, nós que temos animais de estimação, nós sabemos que o animalzinho ele pode ter dor, mas ele não atribui significado. Ele pode ficar com aquela carinha de triste quando nós saímos de casa, mas ele não atribui um significado. Ele não diz a minha dona saiu porque não gosta de mim. A minha dona saiu, eu me sinto sozinho, mas não porque ela não gosta de mim. Então, essa atribuição de significado é muito do ser humano. E uma coisa muito interessante quando nós estudamos dor e dores de câncer é a crítica que se fazia à Madre Teresa de Calcutá, porque ela acompanhava as pessoas na Índia no momento da morte e eles não davam medicações para alívio da dor. E ela foi muito criticada por isso. Mas por que isso acontecia? Porque para os hindus, quanto mais você sofre no momento da dor, menos você tem que reencarnar. Então a atribuição de significado muda todo o sentido do seu trajeto. Para aquelas pessoas, receber remédio no momento e receber alívio da dor seria ter que reencarnar mais vezes, ter que voltar mais vezes a este mundo que para elas era um mundo carnal, sem tanto significado, né? Apenas para se purificar mais. Então, essa atribuição de significado, ela pode tornar a dor mais sofrida ou menos sofrida, né? E a dor, ela tem sim um limiar muito individual. As dores não são iguais para todas as pessoas, até biologicamente falando, né? Então, quando nós dizemos, isso aí é frescura, nem dói tanto, dói sim, porque a dor de cada um é muito particular, desde o fisiológico até a parte da atribuição de significado, né? Também quero dar um oi para minha colega de turma, que também entrou aqui, Tereza Sarotti. Um beijo grande, querida. Obrigada pelo prestígio. Então, a Então, dor, nesse caso, a dor ela tem um significado também de um valor social, cultural, né? De sim, sim, com acordo certeza. com a situação que cada ser humano absorve, enfrenta, porque vai depender também da minha singularidade e do meu enfrentamento, né? No caso, a gente tem aqui dois polos, eu estou no Rio Grande do Norte e você está em Curitiba, né? Sim, Como sim. será os espectros de dor, né? Mesmo sendo em outra região do país, agora em tempos de pandemia, como é que os curitibanos estão absorvendo esse momento tão
diferenciado e complexo em nosso país. O que é que você pode falar sobre isso? A dor aguda, a dor crônica, e a gente vai passear por vários tipos de dores, porque os nossos seguidores já mandaram perguntas, inclusive. Eles falaram Uhum. sobre a dor da saudade, a dor da impotência, a dor aguda, ou seja, a dor no corpo e na alma. Falaram da a dor do medo de contaminar alguém, a dor do medo de ser contaminado, a dor do isolamento, a dor da saudade. Quantos significados a dor ela ganha uma magnitude, principalmente nesse momento onde o mundo para poder sobreviver, enfrentar e se resgatar e ficar vivo diante de um inimigo invisível. Sim, sim. Na verdade, assim, o que acontece aqui em Curitiba, particularmente, nós recebemos um título de um local onde o atendimento médico é considerado bom, é considerado de ótimo nível. Acho que isso é uma verdade, porém dá uma certa segurança ao curitibano de poder sentir-se não tão temeroso, porque sua assistência à saúde é boa, porém nós temos que tomar cuidado para não nos sentirmos tão heróicos no sentido de desafiar este vírus. Então, a dor que aparece neste momento maior é uma dor de um medo e uma insegurança em relação ao inverno que está chegando, que é uma característica muito nossa aqui do sul, né? Também existe o medo, a dor do medo e a dor da impotência, porque nós Isso. não podemos fazer nada, nós podemos apenas esperar, podemos apenas cumprir com as regras e não podemos ter ação propriamente, e nós temos esse impulso de agir diante do perigo iminente, né? Nós temos o sistema de fuga e luta, então, e nesse momento nós não podemos fazer nada além de cumprir as normas. Nós temos a dor da dúvida, a dúvida constante em relação ao que fazer e quais normas estão realmente corretas, porque nós estamos num momento político muito difícil, em que nós não sabemos quem seguir. De um lado nós temos informações de saúde, de outro lado as orientações políticas que não combinam com as orientações de saúde. Então essa insegurança, essa dor da insegurança está realmente torturando o ser humano, porque não existe uma unanimidade, e o curitibano ele é uma população muito crítica, extremamente crítica, e isso faz com que ele se sintonize muito com essas questões que vêm através da mídia. O que acontece em termos de dor física que maltrata muito o curitibano é o frio. As dores corporais são intensas, as dores musculares são intensas, as dores ósseas são intensas, e a atribuição de significado para cada dor dessas vai depender do script que cada indivíduo tem e construiu ao longo da sua vida, né? Então, sentir-se vulnerável diante deste frio, sentir um frio que dói nos ossos, e saber que tem gente lá fora que, além de estar vulnerável ao vírus, pode estar vulnerável também a morrer de frio. Ou seja, essas outras questões crônicas que ficaram esquecidas por causa do vírus, né? O vírus se tornou o ator principal, né? Se tornou o top model hoje. Não se fala em outra coisa a não ser do vírus, quando na verdade nós temos tantas outras coisas que doem. Né? Verdade. Dá um oizinho a Débora Castro, que está aqui já nos assistindo. Tantas pessoas queridas estão só entrando para nos assistir, né? Que Tia bom. Diva, Célia, Lívia, tá aí, paciente, Kelly, todas vocês, Neide, Vanderlei, todos vocês, seja Lara, que é enfermeira, né? Sejam bem-vindos, porque a gente vai estar interagindo com vocês. Já falaram até da dor da solidão. A dor da solidão, né? Porque eu acho que é muito importante essa dor da solidão, tem a ver principalmente com essa questão de você se isolar. Né? O isolamento, ele é diferente de férias, ele é diferente de outras situações que a gente perpassa diante da normalidade da vida. Né? Quando você tira férias, você sabe o objetivo, você sabe o que é que vai fazer, você pode interagir, você tem o social para interagir, aliviar o seu estresse agudo. Nós que somos da área de saúde, a gente sabe que tem a questão da síndrome de burnout ou burnout, de acordo Sim. com
a nomenclatura que a gente utiliza, e a gente está vendo isso acentuadíssimo nos profissionais de saúde. Eu estou sendo muito buscada pelos profissionais de saúde porque eles estão acentuando as crises de ansiedade, de pânico, fobia específica diante da impotência, inclusive porque como até os EPIs não são totalmente, vamos dizer assim, seguros, principalmente, né? seguros, principalmente aqui no Nordeste, a situação é um pouco diferente de Curitiba, como você falou. A gente sabe que a gente está dentro de um país onde existe desigualdades sociais, mas também a gente tem que entender que cada classe social ela está sofrendo. A classe C ela sofre de um jeito, a classe média de um jeito, a classe média alta de outro, e assim por dentro. A gente não pode mensurar as classes porque alguém tem mais conforto, ou X ou Y, não. Cada um está sofrendo a sua dor. A dor ela é específica, ela é singular. Né? A própria associação, vamos dizer assim, a Associação Internacional de Estudo da Dor, ela define dor como uma experiência sensorial, né, e emocional desagradável associada a um dano tecidual real potencial, né? E que fizeram até uma pergunta aí, se existe um aparelho de tecnologia para mensurar a dor. A gente sabe que a gente já tem na ciência alguns métodos de mensurar a dor, mas ela não é absoluta. Não vai ser absoluta nunca, porque existe uma subjetividade, existe uma experiência de dor, existe o ser humano que está por trás, inclusive, dessa dor. Então, por isso que a gente nunca pode negligenciar a dor de ninguém, principalmente a gente que é da área da psicologia, que trabalha com a psicologia hospitalar, que vê inúmeros tipos de dores, né? Seja na clínica convencional, seja dentro do ambiente hospitalar, e por isso que o feeling da psicologia tem que ser mais humanizado, principalmente nesse momento, né, de dor. Nós estamos num momento de dor, não tem como não ser. Por isso que, tanto quanto existe o afetivograma, que faz com que a pessoa avalie o seu estado de humor a cada dia e faça um gráfico desses movimentos de humor, a gradação da dor ela tem que ser feita em relação à própria dor do indivíduo, entende? Mais dor em referência à sua própria dor, né? E não em relação à dor do outro. Nós temos o grande defeito de nos tomarmos como medida do mundo. Nós não somos a medida do mundo, né? A medida tem que ser feita em relação a si próprio. Você em relação a você mesmo, e não você em relação ao outro. Né? Então, esse é o grande problema do ser humano, é querer encaixar o outro na sua caixinha. E, na verdade, cada um tem o seu modus vivendi, cada um tem o seu normal. Então, quando a gente fala do novo normal de quem? Né? O novo normal para mim pode ser o habitual do outro. E pode doer para ele viver como eu. Como pode doer para mim querer viver como ele. Então, essa questão de enquadrar o outro no meu modelo é uma questão muito difícil. E por isso, hoje, o grande movimento da compaixão, o grande movimento de se resgatar o sentido da empatia, de colocar-se no lugar do outro como outro, e não colocar-se no lugar do outro como eu sou. Né? E é uma grande dificuldade, é um treinamento diário, ninguém tem isso totalmente desenvolvido. Né? Nós vamos escorregar, nós vamos cair e vamos ter que recuperar este padrão. Verdade. E existe uma diferença entre dor aguda e dor crônica, se a gente falar de um espectro mais assim preciso? Sim, com certeza. A dor aguda já está no próprio nome, é aquela que incide e, em geral, ela é detectada pela intensidade, a dor crônica pela intensidade e durabilidade dela também, né? E a dor crônica, ela tem uma característica muito interessante, que é pela medida hormonal, né? Da liberação do cortisol. Então, ela produz estresse, ela faz uma espécie de ela aferventa, digamos assim, ela borbulha todo o organismo no sentido de produzir estresse e reações. E o que você vai ver é que também existe uma produção de neurotransmissores que faz com que o indivíduo reaja a essa dor de maneira a produzir irritabilidade, de maneira a produzir até depressão. Então, a dor crônica, ela é uma doença em si, ela não é só uma reação momentânea. A dor crônica, ela passa a ser uma doença em si que precisa ser tratada no seu todo, né? Ela revoluciona todo o organismo humano na presença dela. Ela passa a ser uma doença a ser tratada. Muitas vezes os antidepressivos, eles são até usados no sentido de
coadjuvantes no tratamento dessa dor, porque torna-se insuportável. Eu me lembro de estar uma vez num congresso, isso em 1994, e que falavam sobre suicídio por dor, porque a dor Sim. torna a vida insuportável. Então, são coisas que não passam pela cabeça de quem nunca sentiu dor. Né? Uma pessoa que acorda com dor e dorme com dor, e isso torna, assim, em si uma doença, né? E os pacientes de dor crônica, como outras patologias, devido à pandemia do Covid, essa pandemia principalmente do medo, eles ficam muitas vezes distanciados dos seus especialistas, né? Já é observado agora nos estudos recentes, principalmente os especialistas que assistem pacientes de dor crônicas, eles estão preocupados, porque esses pacientes eles estão deixando de ter assistência, né, direta dos seus especialistas, eles muitas vezes ficam no mutismo, não estão falando o que é que estão sentindo, não estão buscando ajuda, não estão fazendo os ajustes das medicações, e eles estão sofrendo muito nesse momento de pandemia. Imagina aquelas pessoas que nunca tinham experienciado a dor, e agora ela também está passando não só pela dor física, mas por essa dor emocional. Como você pontuou muito bem, a dor, né, pessoas que têm dor crônica principalmente, seja pessoas que são pacientes de fibromialgia, pacientes que são pacientes de artrite reumatoide, pacientes aqui Sim. no Nordeste chikungunya, que foi assustador e deixou tantas sequelas nas pessoas, pessoas que têm dores que não entendem por que sentem, às vezes é de nível de sobrecarga de trabalho, sobrecarga de estresse, imagina agora, sobrecarga de desemprego, de estresse financeiro, emocional, dessa insegurança, e as dores podem estar todas manifestas, né? Elas podem estar todas manifestadas porque elas estavam latentes de alguma forma e agora tudo foi revelado. E o que é que eu vou dar conta disso? Então, as pessoas Sim. diminuem libido, diminui vontade de acordar, ativa a depressão, ativa níveis de ansiedade, ativa nível de estresse agudo, diminui o cortisol, como você falou. Sim. Quimicamente o cérebro ele responde. Então a nossa orquestra corporal ela é totalmente envolvida e associada a tudo que condiz o ser humano, seja externamente, ou seja, o que está no social, seja o que está internamente, né, na gente e o que está nessa caixinha de surpresa que é o nosso cérebro. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o nosso cérebro ele não foi totalmente desvendado ainda, mas já existem, né, os imagiamentos cerebrais, a ressonância magnética funcional, que faz com que a gente possa analisar o cérebro em funcionamento, o que é maravilhoso. Nós não temos acesso a isso, porque as nossas universidades não nos dão acesso a isso, mas temos, assim, artigos que nos mostram as imagens do cérebro funcionando e que mostram que, por exemplo, as dores elas têm dimensões diferentes, nos mostram que a atribuição do significado da dor faz a dor ficar mais intensa e que pessoas que têm depressão, elas têm um limiar de dor menor. Ou seja, elas suportam menos a dor. Não só a dor física, mas a dor da frustração, a dor da rejeição, a dor da indiferença. Então, essas duas coisas acabam se combinando. E nós vemos que no tratamento medicamentoso que muitos médicos fazem, as medicações elas acabam se encontrando, porque tudo isso está interligado no cérebro, né? O sistema imunitário, o sistema nervoso, o sistema endócrino, se você altera um, todos os outros dois vão se alterar. Na mulher isso fica muito evidente, né? A mulher em sua fase reprodutiva, quando ela entra num pré-menstrual, que o hormônio muda, o humor muda, que é o sistema nervoso, né? A imunidade muda, ela começa a ter um monte de problemas, ela começa a ter herpes labial, ela começa a ter Então, assim, não tem como a gente dizer que isso está separado. Então, separar a parte mental, a parte corporal, a parte cerebral do resto do corpo é apenas para a gente poder estudar. Nós somos um todo vivente, nós somos integrais. Então, dizer que uma emoção
é uma coisa que voa por aí, feito uma borboleta, é uma imagem que não existe. A emoção está no corpo também, ela também é física, ela também é fisiológica, né? A dor de uma rejeição dói no corpo, a dor de uma indiferença dói no corpo, a dor da impotência diante de um familiar doente dói no corpo, né? A impotência de não poder fazer nada quando você vê alguém que você ama sofrendo é dilacerante. Então essas dores todas, elas são dos seres humanos, e nesse momento da pandemia nós estamos com isso escancarado na nossa cara, né? Pegou todo mundo junto num momento crucial da nossa vida. Nós contávamos que 2020 ia ser melhor. Nós contávamos que ia ser um ano novo. E, de repente, como se brincou por aí, o novo veio com vírus. E nós não esperávamos isso, né? Então, isso foi muito dilacerante para todos nós. Puxou nosso tapete. E nós estamos tendo que dar conta disso, não é? E isso afeta o nosso cérebro, afeta o nosso corpo. E eu, inclusive, li um artigo a respeito do aumento do índice de insônia. Sim. Porque as pessoas estão preocupadas, elas têm medo de não ter trabalho, elas têm medo de não ter dinheiro. E essa qualidade do sono é muito importante você falar, né? Porque a gente observa muito nos pacientes, principalmente agora, essa alteração do relógio biológico das pessoas, principalmente pela questão da preocupação, do medo, da insegurança, e isso pode estar acentuando também os processos de dor, porque como a dor é multifatorial, como a dor é uma questão que ela perpassa só a questão física, mas a dor, a emoção, a questão metabólica, a questão endócrina, a questão neurológica, então tudo isso junto pode estar justamente diminuindo o limiar, né, aumentando o limiar de dor, e diminuindo a qualidade de vida das pessoas. Então, se eu estou preocupada, eu estou com a dor da impotência, que eu acho que é uma das palavras-chave agora nessa questão do Covid-19, né? Essa dor da impotência, que tem a dor de uma emoção que a gente tem uma incógnita, tem uma interrogação, e eu não sei o meu dia de hoje, na verdade, nem o dia de amanhã, mas o de hoje já está numa incógnita. E essa dor da impotência, como é que você fala um pouco para as pessoas nesse tempo de pandemia? Veja, eu tenho tido pessoas que falam comigo a respeito dessa impotência, dessa insegurança, principalmente o desespero em relação à questão do dinheiro que está acabando, de como se manter nesse período adverso, né? E nesse sentido, a consciência de que todos nós estamos passando pela mesma coisa, em níveis diferentes, é claro, mas é como você disse, a atribuição de significado para nós, a dor para cada um tem seu limiar, e se tiram o pão de um, em proporção igual, estão tirando o pão do outro também, nós temos que mobilizar a solidariedade, mas também entender que todos nós estamos passando por restrições. Todos nós estamos tendo que rever nossa maneira de viver. Nenhum de nós está podendo viver exatamente como vivia antes. Então, eu não gosto muito da ideia de falar que nós temos que nos reinventar, porque virou capa de revista, né? Mas, enfim, nós temos que, de uma maneira, buscar recursos internos que estão lá, que existem. Todos nós temos criatividade. A capacidade de criar é nossa, é do ser humano. E nós vamos ter que voltar a criar, nós temos que sair do comodismo de ter tudo pronto para nós, né? Então, veja, nós mesmos psicólogos, nós não tínhamos o hábito de atender por internet. Nós tivemos que aprender. O nosso trabalho também faz parte do nosso trabalho a leitura corporal, a leitura da expressão corporal. Como nós vamos fazer isso via web? E nós tivemos que aprender. Nós estamos tendo que aprender outros recursos. Então, que bom que nós vamos aprender e ter outra aprendizagem. E saber que todos estão sendo atingidos. Tirar esse mito de que uma dada classe social não está sendo atingida, né? Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar, porque, principalmente numa esfera como a nossa, do nosso país, com uma diversidade tão ampliada. Cada pessoa ela tem que ser acolhida na sua singularidade, com respeito, sem a gente negligenciar a dor de ninguém.
Quando a gente fala na dor, é você poder acolher o outro de uma forma assim, ampliada, afetiva, humanizada, como você falou, com compaixão, com respeito, com ética, e tentar fazer essa escuta mais singela, mais afinada do outro, e a gente poder mapear essa dor. Né? Eu acho que a psicologia ela tem Sim, muito, o profissional de psicologia principalmente, como ele trabalha de forma investigativa, a gente vai mapear essa dor para entender o que é que tem por trás desse significado, porque já que a dor sim. ela não é desfragmentada do emocional, né, nesse exato momento, Uhum. principalmente agora, a gente pode, enquanto psicólogos, poder mapear e ajudar. Qual é o papel do profissional de psicologia nesse exato momento de pandemia? O que é que você consegue ver, mesmo com esses recursos que foram modificados? Né? A gente saiu da questão presencial, onde a gente está bem ali tete a tete com o nosso paciente e a gente começa a se expandir de forma tecnológica, até porque a gente tem até que agradecer nesse exato momento da gente ter essa ferramenta da tecnologia, não só os profissionais de psicologia, mas eu acho que todos os profissionais habilitados no mundo, essa questão da gente se flexibilizar, se modelar, tem muito a ver com a modelagem em termos comportamentais, né, da psicologia, para poder fazer com que o outro consiga se conectar aos seus recursos internos de enfrentamento. Então, você falou muito da individualização, né? Na individualização da dor, nessa sintonia fina de pegar o que cada um tem. Mas eu também trago muito a inserção no coletivo. Por que a inserção no coletivo? Porque no momento em que eu me sinto igual ao outro, eu também não estou só. E nós estamos vivendo um momento de solidão. E neste momento em que todos nós estamos com medo do Covid, quando eu destruo um pouco dessa visão ruim, vamos falar um pouco da visão ruim, né, da internet, da web, em que o outro se apresenta sempre com um sorriso e que como se tudo estivesse bem, essa comparação faz com que o outro, vamos falar um eu, né? Com que eu me diminua. Então, a inserção da realidade, mostrando que, poxa, vamos desmitificar isso. Vamos fazer ver que todos nós estamos no sofrimento. Nós, terapeutas, também sofremos. Nós Sim, estamos tendo, exato, nós estamos tendo que conviver com um novo e estamos tendo que enfrentar coisas novas. Os médicos estão tendo que também enfrentar coisas novas, né? Veja, como eu disse para um paciente que estava diante de mim, os próprios cirurgiões bariátricos tiveram que parar, né? Era uma cirurgia eletiva. Então a parada não foi só para ele, foi para ele, para o que está acima dele, para o que está abaixo dele, né? Como dizia aquela oração antiga que tocava sempre na voz do Cid Moreira, do Desiderata, né? Tem sempre alguém à frente de você e sempre alguém atrás. Então não tem como você estabelecer uma comparação, tem como você se ver num conjunto. Então, embora tenha essa visão muito individualizada, de sintonia fina com a dor, essa dor é só tua, né? Você também tem que inserir no coletivo de perceber que todos têm dor. Todos nós somos seres humanos e tirar essa mitologia de que existem alguns privilegiados que não sentem dor. Não existe ninguém privilegiado. Todos têm sua dor. Uns mostram, outros não. Mas todos sofrem. Somos seres sofrentes, né? Por verdade, natureza, verdade, porque somos humanos. Né? Até aí atingindo um pouco da questão da dor espiritual, que nós percebemos, verdade. né? A dor espiritual, porque ser perfeito diante da espiritualidade somente o divino, então todos nós somos falhantes, todos nós somos, diria Freud, né? Todos castrados. Deus, só Deus que não é. Então, todos nós temos que nos conformar com a situação de que em algum momento da vida experimentamos dor. Ou já experimentamos ou experimentaremos. Mas faz parte da nossa realidade humana sermos seres sofrentes, né? Seres que vão passar por sofrimento e por dores. E a nossa dor nesse momento é a insegurança. A nossa dor nesse momento é a impotência. Nós estamos inseguros e impotentes diante de um vírus desconhecido, diante de uma realidade que nós não sabemos qual é e nem qual será. É como nós vemos por aí o pessoal falando, ai, como será a vida após a pandemia? Ninguém sabe.
É Ninguém verdade, não sabe. sabe. Ninguém sabe como vai ser a vida depois da pandemia. É uma Eu, a- incógnita eu isso. penso até assim, que agora é cada dia é um dia. Quando a gente trabalha com cada dia é um dia, a gente tira uma sobrecarga maior, porque a gente não fica vivendo tanto um futuro que é essa incógnita tão grande para toda a sociedade, seja em termos laborais, seja em termos sociais, seja em termos físicos, mentais, espirituais. Eu acho que quando a gente vive cada dia um dia, a gente começa a enfrentar mais com o que a gente tem no pé no chão, Sim. né? E se você resgatar a questão da dor crônica, quem tem dor crônica vive assim, cada dia é um Isso. dia, porque hoje a dor pode ser maior, amanhã a dor pode ser menor. Então, cada dia é um dia. Quem é um renal crônico, né? Que tem que se submeter à diálise, para ele cada dia é um dia. Quem Cada tem dia é um um câncer, renascimento, né? No caso do renal exatamente. crânio, cada dia é um dia de renascimento, passar pelaquela máquina toda, pelaquele tratamento. E sentir na pele a dor do outro, a gente nunca vai poder. Né? Por isso que Não. cada um de nós que estamos aqui escutando, que você tenha uma escuta afinada para os seus familiares, tenha uma escuta afinada para os seus pacientes, tenha uma escuta afinada para aquilo que está sendo, vamos dizer assim, verbalizado e colocado afora, ou seja, assim, porque inclusive muitas pessoas estão fazendo mutismo, tem vergonha, tem medo, tem segurança de Sim, falar, porque não sabe como vai ser pré-julgado, porque tem muitos comportamentos acentuados. Até quando a sim, gente vai digitar qualquer coisa na internet, pela mídia social, até aqui que eu estou falando com vocês, eu tenho que ter um certo cuidado, porque as pessoas estão muito acentuadas em tudo que escuta e muitas vezes nem interpretam o que a gente está sim. conseguindo dialogar. E nessa live de hoje, a gente está querendo colocar justamente essas dores invisíveis, aquilo que não pode ser verbalizado. Eu acho que agora, nesse exato momento, quantas pessoas estão passando pela dor da fibromialgia e não estão podendo nem pontuar uma doença que vem, que assim, passa como um trator pelos nossos pacientes e eles têm dificuldade porque tem um estigma muito grande de falar sobre essa dor. Eles Sim, sofrem a discriminação, o preconceito da população e eles sentem dores em todos os lugares do corpo, muitas vezes, e nem sim, os medicamentos, os antidepressivos, os analgésicos, muitas vezes eles têm que buscar o auxílio de anestesistas para poder fazer sim, procedimentos mais vamos dizer assim, intensificados para poder diminuir essa dor. E quem sou eu que vou mensurar a dor do meu paciente ou do meu colega, do meu amigo, do profissional, das pessoas que estão hoje gritando de alguma forma pela internet, como um meio de extravasar, já que não pode sair de casa, já que não pode botar o pé na areia da praia, já que não pode tomar um banho de mar, no caso daqui do Rio Grande do Norte. Não, aí as uhum, pessoas não podem ir para os parques lindíssimos, belíssimos que tem aí em Curitiba. Então, assim, essa é uma dor que perpassa, inclusive, o nosso entendimento enquanto profissionais. Então, a gente não tem sim. como pré-julgar o outro, a gente tem como acolher. Nós somos amorosos, como Magalita aí falou já, é psicóloga, amiga minha, fez uma live passada comigo, ela disse, a gente precisa dessa escuta amorosa. Mas a gente Sim. vai ficar, a gente mesmo com a escuta amorosa, mesmo com a escuta ética, humanizada, mas a gente ainda não vai dar conta da dor que está sendo disseminada pelo mundo inteiro, E o né? que vem sendo muito comentado ultimamente é a dor do convívio, porque as Isso, pessoas não estavam acostumadas a conviver. verdade. As pessoas tinham filhos, mandavam para a escola, ó, tinham um marido, mas o marido trabalhava em outro lugar, eles não se viam. Agora somos todos obrigados a nos suportar de uma certa maneira, né? E conviver com a sombra do outro, porque conviver com o lado luminoso é muito fácil. Conviver com o lado colorido do outro é muito 10. Mas conviver com o lado sombrio que todos nós temos é muito difícil. E o índice de aumento de agressividade dentro do lar, o alcoolismo aumentou, a violência doméstica aumentou, as depressões pioraram, as ideações suicidas pioraram. Quer dizer, tudo exacerbou, porque estamos num momento de crise, né? E ter medo da própria dor também, né? Porque você sabe que vai doer. Então você sabe que amanhã vai doer. Você tem esse medo
essa ansiedade, é mais ou menos como o pânico, né? Que o pânico ele tem medo de sentir medo. E quando você tem uma dor crônica, você também tem esse medo de sentir dor, porque já doeu ontem, já doeu anteontem, então vai doer de novo. E nós estamos numa situação assim. Nós tivemos medo do vírus ontem, nós tivemos medo do vírus anteontem, tivemos medo da impotência ontem, anteontem, então nós já sabemos que amanhã vai ser tudo de novo. O que eu acho bonito do brasileiro, embora as pessoas critiquem um pouco esse senso de humor um pouco jocoso do brasileiro, mas isso nós sabemos que ele faz para poder suportar o que tá acontecendo, né? Porque se ele não tiver esse senso de humor, muitas vezes ele não consegue perpassar, né? Perpassar a situação. Então, realmente é uma situação que tem afrontado a gente dia a dia. E também resgatando um pouco do nosso trabalho, né, Lissa? As pessoas estão falando muito da questão de estarem comendo, recuperando peso. Então, aquele pavor de engordar de volta, aquele pavor de perder sua cirurgia bariátrica, de perder a sua dieta, perder sua rotina. Então, todas essas dores, elas são muito importantes, porque nós sabemos que tudo isso potencializa em nós os mecanismos de luta e fuga. Né? E nós Laís não está estamos... falando, Laís está falando, o medo de sentir é talvez um dos maiores, até porque pela conta da incerteza, o medo de sentir essa dor. Sim, com certeza, porque aciona em nós o mecanismo de luta e fuga e nossa ansiedade se potencializa, né? E tudo isso tem É, mecanismos fisiológicos. e é importante, principalmente no Covid-19, onde é um tratamento diferenciado, porque as pessoas adoecem, elas têm que sair, se elas estiverem numa situação de internação, né, de hospitalização, elas precisam sair do seu ambiente familiar, elas precisam estar no hospital, elas não podem ter contato com seus familiares e parentes, Não. elas já sofrem com a questão do próprio isolamento no ambiente hospitalar, do medo da morte, do adoecimento, do que vai acontecer, o que é que esse vírus vai fazer comigo, o que é que eu possa ter contaminado dentro da minha casa. Então, são muitos aspectos e espectros envolvidos na questão do próprio Covid. Ontem teve um paciente que ele estava acometido de Covid, ele está acometido de Covid, e ele está no ambiente de residencial, só que ele começou a sentir muita falta de ar. E ele não soube, no momento, identificar se aquela falta de ar era do adoecimento ou era uma crise de ansiedade. Então, o que é que ele fez? Ele se desesperou, ele pegou o próprio automóvel, ele saiu para o hospital, ele foi para o pronto-socorro e, assim, num desespero, achou que ia morrer. Ele achou que ia morrer, que já ia para a questão da questão de precisar do oxigênio, né? Então, da intubação. E, graças a Deus, esse paciente, ele já está naquela fase do final da doença, mas foi observado o quê? Uma crise de ansiedade muito grande, onde a própria crise de ansiedade, ela encurta a nossa respiração e ela traz várias somas no corpo, né? Como a questão da taquicardia, sudorese, mal-estar, a falta do oxigênio que dá. Então, assim, nesse limiar, o que é fisiológico, o que é emoção, a gente, principalmente enquanto profissional de psicologia, a gente não vai poder nunca negligenciar, porque a gente trabalha por exclusão. Né? A gente trabalha por exclusão. Então, o que é que você fala também, né, nesse sentido? E mais ainda, né, Alissa, como eu digo, quando a gente diz nada de físico, nada de fisiológico, é uma mentira. Isso. Existe físico, existe fisiológico, a pessoa está sofrendo. Então, assim, às vezes o fato de você dar uma atenção para a pessoa nesse momento, de pegar na mão dela, ou simplesmente pedir para que o médico dê um soro, ponha na maca, isso tudo faz com que a pessoa ela se sinta acolhida e que ela se tranquilize. O próprio fato, às vezes, de você poder fazer um simples exame, estar do lado e assegurar a essa pessoa que simplesmente o que ela tem é medo e que esse medo vai passar e tranquilizar essa pessoa, entende? Então, assim, a questão, assim, saber se está somatizando ou não, é a questão que surgiu agora. Somatizar, alguém somatiza alguma coisa, somatiza o que está teoricamente na mente, mas a mente e o corpo são uma coisa só, são os dois lados de uma mesma moeda, não existe alguma coisa que aconteça só no corpo. Vamos dar um exemplo.
O obeso. Nós sabemos que o obeso, ele tem uma obesidade, por exemplo, vamos falar do obeso, o obeso grau 2 e 3, né? O grau 2 com comorbidade e o grau 3, né? Nós sabemos que o obeso, ele afeta o cérebro dele. O cérebro dele inflama. Então, assim, se o obeso, que tem o cérebro dele inflamado, como é que o psiquismo dele não vai ficar afetado? Então, não existe nada que seja só físico ou só psíquico. As coisas andam juntas. Nós temos a mania ainda de separar essas coisas e tentar dizer o que causou o quê. Entende? Quando, na verdade, essa briga tem que acabar. Não tem uma coisa causou a outra. As coisas acontecem concomitantemente. As pessoas, elas têm crise de ansiedade e o corpo se manifesta também. Né? As dores... Gleice está falando, e o medo da solidão, esse medo da Sim. solidão. O medo da solidão. Veja, a solidão também dói no corpo. As pessoas sabem que quando elas sentem solidão, dá angústia, dói o peito, né? O choro preso dói a garganta, não é verdade? O choro preso não dói a garganta, Isso. fica aquele nó aqui, não é? Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente faz é justamente pedir para a pessoa localizar a sua dor. Né? Aonde Olha, você sente essa tristeza, né? Rorô acabou de falar aí, ela é instrumentadora da equipe do Dr. Hélio, minha amiga, ela falou, quando alguém tem esse medo, esse pânico de achar que está sozinho, que vai morrer, que está na questão do Covid, que tem que procurar essa ajuda, e a solidão de não poder estar compartilhando esse momento de sofrimento, de fragilidade com ninguém, ela disse, fala, eu estou aqui com você, mesmo que a gente esteja do outro lado da telinha. A gente tem essa telinha hoje aqui para a gente estar muito próximo dos pacientes de Covid. Né? Eu tenho vários amigos que estão contaminados, inclusive, e eu estou conseguindo, todo dia eu dou um bom dia, dou uma boa tarde, eu entro na vida deles de uma forma sutil, assim, mas é para dizer assim, olha, vocês não estão sós, e tirar esse foco só do adoecimento, porque não é fácil você saber, principalmente quem não é leigo, que é um profissional de saúde, que entende quais são as fases da doença, mas a gente sabe que ela, e nem todas as pessoas, ela vai... vamos dizer assim, apresentar da mesma forma, a gente está vendo que cada pessoa está tendo uma forma de apresentar o Covid, mas para quem é profissional de saúde, para quem é médico, enfermeiro, para quem entende a doença, um fisioterapeuta, o próprio psicólogo, psiquiatra, ele já vai na frente. Ele vai sofrer por ansiedade porque ele vai, nossa, e agora? O que é que vai acontecer com o meu organismo? Sim. E tudo vai ficar um curto-circuito neuronal e até a própria intensidade vamos dizer assim, dos sintomas pode ser acentuado, porque você entra em pânico, né? O seu corpo entra em alerta, a noradrenalina, adrenalina, as suprarrenais ficam todas ativadas, o corpo começa a diminuir a endorfina e você começa a sentir os processos físicos, neuroquímicos e emocionais. Comparando um pouco com isso, eu me lembro de ter acompanhado o transplante de medula de um médico. Foi uma das pessoas que mais sofreu. Ele tinha medo como era um autotransplante, ele tinha medo que a medula dele, que o saquinho ali, o pacotinho de medula dele caísse ali e explodisse no chão. Ele monitorava cada gota de medicação. Ele monitorava... Então, assim, o médico, com certeza, pelo nível de conhecimento que ele tem, ele sofre mais. Mas isso tudo está ligado a quê? Está ligado à ansiedade. Está ligado ao nível de controle. Ao medo também. Sim, ao nível de controle. Então, assim, quando nós queremos controlar muito uma situação, o nosso sofrimento é muito maior. E nesse sentido, sim, porque nós, não, na verdade, não temos controle. É a dor da impotência. A impotência é um dos sentimentos mais difíceis de administrar. Né? Como eu falava, nós nos comentamos um pouquinho aqui, falamos um pouquinho antes da live, a questão da dor da aposentadoria. Né? E todos nós estamos praticamente, entre aspas, aposentados nesse momento. E ainda sem remuneração. Então, assim, nós estamos vendo pela primeira vez o que é ficar em casa, no sentido, a dor do sentimento de inutilidade que nós estamos sentindo, né? Todos nós estamos com isso. A dor do medo de ficar sem poder sustentar os nossos filhos, né? De não poder prover os que nós amamos. Então, e algo muito importante que você pontuou foi essa dor do convívio.
as pessoas estavam muito acostumadas a estarem mais na transumância, estão fora de casa, no seu ambiente laboral, porque hoje as pessoas vivem muito mais fora de casa do que na sua própria residência, né? Então essa Sim, dor de ter que aprender a se ressocializar dentro do seu próprio ambiente familiar. Então isso aí é muito importante porque as pessoas começam também a se reconhecerem, a se sim, respeitarem, a se reapresentarem aos pais, os filhos, os parentes, a se adaptarem ao momento de crise que é de todos. Então talvez aí que sim. fique mais difícil essa Não convivência, só porque isso, não todos, só isso, né? Todos estão no sim, nível de não, estresse aguçado. não só isso, como a questionarem novamente as suas habilidades de vínculo e de socializar. Eu Porque acho todos super nós, importante. sim, nós estamos questionando as nossas habilidades sociais. Quer dizer, até que ponto eu sei conviver com o outro, até que ponto eu sei aceitar os defeitos do outro, né? Até que ponto eu estou no relacionamento certo, eu sei ser mãe, né? Eu achava que sabia e agora eu estou vendo que eu não sei ser mãe, não E é? também, talvez aí a gente se reconectar também nessa questão de diminuir essa sobrecarga de, de alta exigência. A gente se exige muito, até porque a própria mídia social, a tecnologia coloca, seja via Instagram, via outras situações, uma perfeição que não Que não existe. existe, Mas aquilo que eu que não falei, né? existe. Então, são dores que também são cobradas por uma sociedade que muitas vezes faz com que a gente desenhe um encantamento do outro ou de nós mesmos que não existe. Então, que cada um conheça o seu limite nesse exato momento, né? Você Sim, reconhecendo o seu limite, reconhecendo até onde você precisa, vamos dizer assim, tatear nesse momento de pressão interna e social, porque a gente tem que fazer esse manejo da dor. Para fazer o manejo da dor, você vai ter que reconhecer onde é que você está se sobrecarregando, onde é que você precisa pincelar e diminuir essa sobrecarga, principalmente mental. A gente não precisa, nesse exato momento, sobrecarregar nossa mente, porque ela já está no brainstorm muito grande, é. né, de informação e de pressão. Então, a gente precisa, Uhum. talvez, aí, se reconectar com esses recursos que podem estar fazendo a sobrevivência da saúde mental de nós mesmos, né? E tem uma coisa muito interessante que eu vejo como uma dor que tem se sobressaído, que é a dor de saber se entregar. Porque o ser humano não sabe se entregar, ele sabe controlar. Mas a dor de saber se entregar é muito difícil e isso atrapalha muito o sono, atrapalha muito os momentos de ansiedade, né? E isso tem muito a ver com o saber se reconectar com o espiritual, que está batendo na nossa porta de uma maneira Isso, assombrosa agora, né? isso. Como que eu É, me entrego, inclusive para ser cuidado num hospital? Né? Porque verdade. nós não confiamos mais em ninguém. Porque as mídias só sabem noticiar o que dá de ruim. Ninguém conta da cirurgia que dá certo, contam da cirurgia que deu errado. Ninguém É, conta da enfermeira que é eficiente. Contam da enfermeira que deu injeção no colchão ao invés de dar né, injeção no paciente. Então, essas coisas nos fazem ter medo do próprio semelhante. Né? verdade. E isso dói. Não confiar no semelhante dói. Ana, lá do Canadá, ela está perguntando assim, a diferença de cultura, se acentua essa dor nesse momento? Ela é brasileira, ela está lá no Canadá, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, você está em Curitiba, né, no Paraná. Essa diferença de cultura, a gente até pontuou antes de É entrar isso, aqui, que a gente ia é falar isso. sobre essa questão geográfica, regional, cultural. O que você fala Uhum. sobre essa questão da dor em termos da cultura de cada um? Veja, é aquilo que nós mais ou menos tínhamos comentado, né? Eu acho que a segurança que nós temos no nosso sistema de saúde é muito importante, porque nós sabemos que podemos recorrer. Como eu falei, aqui Isso em Curitiba, né? não, eu falei exatamente o Em nível de Curitiba. segurança, o nível de segurança. Então, como eu falei, aqui em Curitiba nós recebemos um grande elogio até do ministro da Saúde número um, porque agora nós temos o número um, número dois, número três. Então, nós recebemos um elogio muito grande do nosso sistema de saúde. E nós realmente por nós sermos aqui o Paraná ser um estado
e principalmente Curitiba ser uma cidade fria, nós somos um local onde se atrai muitas pessoas para virem estudar e desenvolver ciência. Então, nós temos essa segurança de uma assistência. Ainda a assistência à saúde aqui é muito boa, né? Agora, se você tem medo, se você não tem segurança em quem te presta auxílio e quem vai te cuidar, você não se entrega. Então, é muito mais difícil. O medo fica aguçado, o estresse fica aguçado, né? Assim como a insegurança de quem presta saúde. Como eu vou oferecer saúde para o outro se eu não tenho recursos para oferecer saúde para o outro, né? Que é aquilo que você pontuava do estresse do profissional de saúde. Que não tem nem o... Assim, A gente vai ter que voltar, que só tem 10 segundinhos, quem estiver uhum. assistindo, para poder a gente finalizar essa live e voltar, tá certo? Voltem e convidem mais amigos para a gente poder falar mais sobre a dor. Só um minutinho, sai. Assim, a cultura do cuidado. Uhum.